Olá, boa noite. Esse é o programa Contraponto, uma produção dos alunos de jornalismo do 6º semestre noturno da FAP-SP. Eu sou a Lúcia Ermelim e o assunto de hoje é a Comissão da Verdade. Ela foi criada pelo governo federal no início do ano para apurar torturas e assassinatos cometidos durante as ditaduras que aconteceram no país. Mas o principal foco está nos abusos cometidos durante o regime militar nos anos 60. Aliás, esse foi um dos momentos críticos na história recente do país. Roda o VT. O ano é de 1961. O mundo vive o auge da Guerra Fria, uma época de tensão entre comunistas soviéticos e capitalistas americanos que disputavam a hegemonia mundial. No Brasil, depois da renúncia de Jânio Quadros, assume a presidência o vice João Goulart. Jango era um jovem político gaúcho, simpatizante de ideias como a reforma agrária e a ampliação de direitos trabalhistas. Na visão dos setores conservadores da época, era um comunista e representava uma ameaça. Eles temiam um golpe de Estado no Brasil e uma revolução com influência cubana. Essa renúncia acaba trazendo uma crise institucional para o país. Quer dizer, fica difícil, porque com a Guerra Fria, com a Revolução Cubana, com os movimentos sociais que estavam acontecendo dentro do país, se instaura uma incerteza. E as alas conservadoras da sociedade, que são os grupos que vão apoiar o golpe de 64, depois, esses grupos eles também reagem. Então, existe uma crise institucional e uma crise social nesse sentido. Então, o Brasil do começo dos anos 60 é um Brasil que tem grupos avançando, como é o caso dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos grupos de esquerda, e é um Brasil também conservador, que é o Brasil que está preocupado com o capitalismo, com os investimentos que vêm de fora, com os Estados Unidos, que está de olho no que acontece na América Latina, porque tudo isso que acontece no Brasil, ele não é isolado. Em 31 de março de 1964, com apoio tático e financeiro dos Estados Unidos, os militares tomam o poder no Brasil. No início, parecia que a intenção era manter a ordem, mas eles permaneceram em Brasília por 21 longos anos, até 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves. Durante os chamados Anos de Chumbo, muitos brasileiros lutaram contra a ditadura. Grupos armados de resistência surgiram em todo o país. Foi o caso do MR8, do Comando da Libertação Nacional de Carlos Lamarca e a Ação Libertadora Nacional de Carlos Marighella, além do Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, da qual a atual presidente Dilma Rousseff era integrante. Alguns deles foram exilados, outros perseguidos. Muitos foram torturados e mortos. Sem falar nos desaparecidos, cujo destino até hoje continua um mistério. É o caso do deputado federal Rubens Paiva, Stuart Angel e dos guerrilheiros do Araguaia. Em 69, a lei de anistia decretou o fim das torturas e tornou possível a volta de alguns exilados. Mais de 40 anos depois do golpe de 64, em abril deste ano, o governo resolve passar a limpo a história recente do Brasil. Cria a Comissão da Verdade, um grupo cujo objetivo é investigar e descobrir a face oculta dos crimes cometidos durante o regime, mas sem poder de punir os responsáveis, o que gera muitas críticas. Será que a Comissão da Verdade realmente vai funcionar? Este é o tema do programa Contraponto de hoje. Pois é, a comissão foi criada por um decreto da presidente Dilma no início do ano.
Hoje existem comissões também em outros estados e em cidades como São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e para isso nós convidamos o Ivan Seixas, que é o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e também o consultor Richard Smith. Eu vou começar com o Ivan perguntando a ele, Ivan, qual é a importância da Comissão da Verdade? Olha, a gente passou por um período de 20 e poucos anos que afetou a vida de todos os brasileiros, em todos os sentidos. E nada mais justo que você conheça isso daí para poder entender o que aconteceu e não repetir. Hoje você tem práticas do Estado, como por exemplo a polícia, que repetem as práticas da época da ditadura. Essa coisa de matar, essa coisa de impunidade na tortura, que traz para o Brasil os olhos do mundo vendo um massacre que está acontecendo nos dias de hoje no estado de São Paulo. Então, se você não entender o que aconteceu no passado, não conhecer o passado, você não entende o presente. E você não tem condições de construir um futuro diferente, melhor para o nosso povo. Daí é que a necessidade de se falar sobre o que aconteceu, que é a Comissão da Verdade. Com base nisso, você apura, você consegue localizar os pontos delicados que tem que ser mudado, apontando caminhos novos, e aí você tem condições de fazer diferente. Senão a gente fica repetindo, tem aquela frase antiga, né, de se você tenta repetir o passado, você acaba fazendo ou uma farsa ou uma tragédia. Isso é um fato, no Brasil está se repetindo como tragédia. Entendi. E você, Richard, qual é a sua crítica em relação à Comissão da Verdade? Bom, acho que ninguém pode ser contra a verdade, né? Então, em princípio, com relação a se apurar a verdade, nada contra. O problema é a instrumentalização que pode ser feita disso. Porque a verdade, ela, no meu entender, ela é uma só. Então, o fato determinado aconteceu? Sim. Houve autores? Sim. Por causa desse fato, houve uma consequência? Sim. O senhor Ivan falou aqui agora que a ditadura, que ele situa num período bastante longo, eu coloco num período um pouco mais curto, desde o AI-5, dezembro de 68, até o fim, dezembro de 79, porque não se pode falar em ditadura, por exemplo, com as eleições do Montoro, do Brizola, do Arraes em 82. Havia um aparato, havia um regime, mas aquela coisa toda, assim, de se falar em regime de força ditatorial, eu acho que estica um pouco. Isso já começa dando uma noção do que eles têm como verdade. Eu acho que verdade é verdade. E se a verdade é verdade, nós temos que partir de um ponto seguinte. Primeiro, por que a Comissão da Verdade instituída pela presidente Dilma começa os fatos desde 1946, quando houve a redemocratização do país? O Getúlio caiu, houve eleição, o Marechal Dutra foi eleito, houve a convocação de Assembleia Constituinte. Então, tirando alguns episódios pontuais, como Aragarças, ou a República do Galeão, que houve no Rio de Janeiro, a chamada República do Galeão, que foi uma investigação presidida pela Aeronáutica, por causa do atentado que o Carlos Lacerda sofreu em 54, na Rua Toneleiros, né? E que vitimou um major da Aeronáutica. Então, naquela época, houve a denúncia de torturas, etc., etc. Enfim, por que não se falar do Estado Novo, instituído no Brasil em 1937, e que foi das coisas mais perversas e absurdas que havia? No Rio de Janeiro ficavam os agentes do DOPS do Rio de Janeiro na porta do casarão, lá da Rua da Relação, e faziam psiu, psiu, psiu. Se o cara olhava para trás, ele era preso e era espancado. Quem sabe dali vinha alguma informação. Então, aqui no Brasil, infelizmente, a questão da polícia, a prática policial, principalmente nessa época, era partir do criminoso para o crime. Prendamos o suspeito A, B ou C, aí vamos apertá-lo para ver o que é que acontece.
Com o advento das ações subversivas, das ações de terrorismo, etc., principalmente a partir de 68, o Estado se viu, pelo menos o aparelho estatal, se viu despreparado para enfrentar aquela violência. Violência que era promovida pela ALN do Carlos Marighella e outras pessoas que haviam contrariando a opinião do partidão, do PCB. Eles haviam partido para a luta armada, para a violência, o enfrentamento do regime. Ora bolas, isso trouxe consequências. Então a polícia política da época ela estava mais ou menos despreparada para lidar com essa nova vertente, digamos assim. Então o que eles estavam acostumados a lidar eram com reuniões do PC, dos metalúrgicos, não sei o quê. Vinham os caras do DOPS, os caras do PC sabiam que era o pessoal do DOPS, e eles sabiam que eles sabiam. Enfim, era um negócio quase pitoresco, que nem CIA e KGB na Turquia, em outros lugares do mundo. Só que, de repente, eles se defrontaram com uma contingência, o pessoal da pesada mesmo, promovendo assaltos, sequestros, etc. A quem eles foram pedir ajuda? A Polícia Civil, na pessoa do delegado Fleury, pessoal do Departamento de Roubos, do chamado DI da época, Departamento de Investigações, né? E o Fleury dizia na época, o cara assalta banco, para mim é ladrão. Então ele vai ver. E tratavam jovens, tratavam pessoas que eles tivessem interesse em obter informações e tudo mais, do modo com que eles tratavam os ladrões. Então eu creio que não é correto dizer que a ditadura provocou o Estado atual. Antes, ao contrário, o Estado atual deriva de um Estado policialesco. Enfim. E você concorda que, como ele colocou, que deveria haver então um resgate de um tempo anterior? Como funciona a sua opinião a respeito de tudo isso? Período histórico, você não existe um período estanque do outro. Você tem que ter um encadeamento. Mas para fazer a apuração, você não tem como você criar um negócio tão elástico, senão você vai ter que investigar Portugal, Dom João VI e tal, isso não faz o menor sentido. O foco da Comissão da Verdade Nacional e da Comissão Estadual e das comissões municipais é o período da ditadura. Por que foi colocado de 46 para cá? Porque tem a preparação, o assalto ao poder. Porque a ditadura não foi um governo que ficou louco e deu vontade de torturar. Houve uma conspiração inclusive com a participação de uma potência estrangeira, que era os Estados Unidos, que fazem essa conspiração toda a partir do momento que acaba a Segunda Guerra, que é a chamada Guerra Fria. Voltam para cá, os generais, com a tarefa de fazer essa conspiração. E essa conspiração começa quando criam a Escola Superior de Guerra, que criam a mentalidade repressora contra o próprio povo. Ele cita, por exemplo, Aragarças, né, que foi um dos levantes que foram feitos contra o governo do Juscelino, não é contra o Jânio, não é contra o Getúlio, não é contra o João Goulart, é contra o Juscelino Kubitschek, que tentam impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Então esse período que vai do fim do Estado Novo até a ditadura é importante também para a gente saber como foi a conspiração, como foi a aliança que fizeram com o governo americano. Porque essa acusação que você faz de que a esquerda que provocou a repressão, é só você ver o seguinte, no primeiro dia do golpe, o que aconteceu? Mataram pessoas na rua, que estavam fazendo protesto de rua, foram fuziladas. Tá? No primeiro dia, incendeiam, através do CCC, incendeiam a sede da UNE, saqueiam, junto com oficiais das Forças Armadas, saqueiam a sede da UNE, roubam tudo que tem lá dentro e tacam fogo. Dia 3 de abril, eles matam lá em Porto Alegre, lá em São Leopoldo, melhor dizendo, o comandante da base aérea de Canoas, que pergunta para ele, você está com quem? Ele fala, estou com o presidente eleito. E eles têm uma discussão e ele é assassinado pelos próprios companheiros, porque ele era legalista. Nos 2 primeiros meses da ditadura, você tem 23 pessoas que são assassinadas, que são chamadas a depor, se apresentam
e dá uma vontade louca de se matar. Isso não existe. Lógico que foram mortos em tortura. E não havia luta armada. A luta armada, na realidade, quem deflagra é a direita. São as Forças Armadas quando assaltaram o poder, quando assaltaram os cofres públicos. A data de 68, até chegar em 68, morreram 40 pessoas, pelo menos, de 64, 1º de abril de 64 até o 13 de dezembro, quando é a edição do Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5 cria o quê? Não é só o fechamento do Congresso, é a criação de uma coisa que só o Brasil fez, que é julgar civis por tribunais de guerra militares. É o único país do mundo que faz isso, criando uma situação que tem pena de morte, tem prisão perpétua, tira um habeas corpus. Não tinha luta armada até aí. Essa história não é bem assim. Aí o que acontece? Você tem uma situação em que você tem passeatas, como a passeata de 100 mil, as outras passeatas que aconteciam, greves operárias. Uma decisão de repressão. E o que se tem é terrorismo de Estado desde o primeiro momento. Não é uma coisa que o governo ficou maluco. Foi usurpar o poder. O ato institucional número 1, que não existia esse número ainda, que é a declaração da guerra que eles impõem a partir do dia 1º de abril, está escrito no primeiro parágrafo. A revolução, como eles chamam o golpe, revolução legitima-se em si mesma. Ou seja, eles estavam pouco se lixando para a Constituição, pouco se lixando para as leis. Quem dá a lei sou eu. Isso chama-se ditadura. E até ali, quem eram os subversivos a partir daquele momento? São as pessoas que eram a favor da democracia, que era o governo anterior, que não tinha nenhuma subversão, não tinha nada disso. Subversão eram eles que criaram o IPES e o IBAD. O IPES, por exemplo, tinha um serviço secreto que era comandado pelo general Goberi, que era também chefe da Escola Superior de Guerra. Quem era a composição da diretoria desse IPES? Todos os generais. General Figueiredo, general Geisel, Orlando Geisel, o general Médici, o general Costa e Silva, que era marechal, general Medeiros, não sei mais o quê, e um tenentinho chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é um torturador assassino, que me torturou, por exemplo, que matou meu pai na tortura. Então, esse estado policialesco não é provocado pela esquerda, é provocado pela direita com a necessidade de causar o maior trauma possível e o maior silêncio. E nesses 20 e poucos anos que aconteceram, o que você tem? Você tem um silêncio monumental no país. E não é com opositores. Não criam lideranças políticas, sindicais, estudantis, mas também não criam lideranças empresariais. Não criam lideranças militares. Hoje você tem nas escolas militares o quê? Ensinando Guerra Fria. Ainda estão vendo o perigo comunista. Uma imbecilidade monumental, porque você não tem hoje uma situação de Guerra Fria. Você tem uma situação de o país precisa se defender da guerra econômica que tem, com a crise que tem. Então, esse tipo de coisa não dá para a gente admitir que seja uma explicação para a ditadura. Então, o período é grande porque tem que ver a preparação, que é a conspiração. Você tem a própria história do IPES e IBAD, foi feita uma CPI e eles iam ser fechados, só o IBAD foi fechado, o IPES não foi, porque estava em andamento a investigação. Houve o golpe. Quem era o deputado que pediu a CPI? Rubens Paiva. Esse cara vai ser assassinado. E não foi porque pertencia a nenhuma organização, nem armada, nem desarmada. Ele era um empresário. E eles capturam o Rubens Paiva e assassinam ele, esquartejam o corpo dele e fim de papo. Então não dá para a gente pensar a ditadura como se fosse uma guerra de dois demônios que não tinha. Tinha um demônio só, que era a própria ditadura. Nisso eu concordo. Por partes. Esse episódio que o senhor citou, lá da base aérea de Canoas, do 5º Comar, o brigadeiro Lavaneri Vanderlei foi prender o coronel Aloísio, e o coronel Aloísio reagiu. Alceu de Alcântara Monteiro. Alceu, perdão, desculpe, é verdade. Alceu de Alcântara Monteiro. E ele reagiu com o revólver 32, acertou 2 tiros no brigadeiro, e mais um tiro, e ele levou 2 tiros do Major Rui, que era... A autópsia deles que foi uma rajada de metralhadora pelas costas, 16 tiros. Essa é a história. Mas que coisa incrível, né? Pois é.
Só que ele foi atendido, o hospital era na frente, ele foi atendido, ele levou 2 tiros no flanco esquerdo. A autópsia diz o contrário. Não, a autópsia não diz o contrário. Mas, enfim, com relação aos demônios, eu penso o seguinte, o senhor fala que 46 é um ponto referencial porque houve uma tomada do poder, etc. E o senhor coloca a Guerra Fria fora do seu contexto. Eu acho que a Guerra Fria existia, uma guerra de agressão contra o imperialismo, uma guerra de defesa contra o comunismo, enfim. Então, os chamados movimentos de libertação nacional, etc. Então, o que acontece é o seguinte, no Brasil já se enfrentava, antes de 64, uma situação de pré-insurreição. O senhor Luiz Carlos Prestes dizia, estamos no governo, mas não estamos no poder. Eu estava vivo nessa época, a situação social era terrível, em termos de carestia, por um lado, falta de correção monetária, que não havia naquela época, escândalos de corrupção, desgoverno, Brizola, que era cunhado do João Goulart, incitando ele claramente a escancarar, fazer as reformas de base na lei ou na marra, como eles diziam. Então não se pode dizer que os militares também, como disse o senhor Ivan, surtaram de repente e falaram, pô, vamos bagunçar esse bagulho aqui? Não. Foi uma reação, nisso eu concordo que eles eram reacionários mesmo. Então, isso foi uma reação a um fato acontecido antes. Não se pode esquecer que em 66 nós tivemos o atentado lá contra o futuro presidente Costa e Silva no aeroporto dos Guararapes. Enfim, realmente, e quanto aos demônios eu concordo. Demônios foram desencadeados muitos, mas o pintado de vermelho era um só. É isso, o assunto é bastante polêmico, então agora a gente vai para um rápido intervalo e depois dos comerciais voltamos a falar sobre a Comissão da Verdade. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Contraponto, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo noturno da FAP-SP. O tema hoje é a Comissão da Verdade. E a nossa equipe de reportagem também ouviu algumas opiniões de personalidades que, de alguma forma, têm uma ligação com o tema da ditadura dos anos 70. Roda o VT. Audálio Dantas era presidente do Sindicato dos Jornalistas na época da ditadura militar. Com mais de 50 anos de jornalismo, ele lançou mês passado o livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, sobre a história do jornalista torturado e morto nos anos 70. Para ele, a Comissão da Verdade traz em debate um assunto que muitos queriam passar a borracha. O Estado brasileiro deve uma explicação à sociedade porque até hoje não conduziu como devia essa questão da memória, da história do período da ditadura militar. A Comissão da Verdade, muita gente acha que ela devia ir muito além, devia não só trazer ao conhecimento os nomes dos responsáveis pela violência durante a ditadura militar, mas propor também punições. Isso, pelo jeito, é uma coisa muito difícil em função da lei de anistia que se proclamou em 1979, que atingiu os dois lados. Mas, no entanto, ela é muito importante na medida em que traz a debate, está havendo esse debate no Brasil nesse momento, aquele período que muita gente preferia passar uma borracha, esquecer. Eu acho que há certos fatos da história, não certos fatos, a história não pode ser ignorada, e a história não pertence a ninguém. No caso, a história pertence ao povo brasileiro, e essa história deve ser contada. Segundo Dantas, a falta de autonomia da Comissão da Verdade é irrelevante. O lógico seria, como aconteceu em outros países
que foram vítimas da ditadura, como de ditaduras semelhantes, como é o caso da Argentina e do Chile, aí se deram grandes lições. No caso da Argentina, até ex-presidente da República foram para a cadeia em função de crimes cometidos contra as pessoas, a pessoa humana. Uma questão que não está clara, não se discute com a devida clareza, é que o crime contra a pessoa, o crime contra os direitos humanos, em documentos internacionais, reconhecidamente, são crimes imprescritíveis. Eles são crimes contra a humanidade e, portanto, eles não prescrevem. Eu acho que nós estamos sendo uma exceção, é lamentável que seja isso, mas, enfim, foi o que se conseguiu. Já avançamos bastante com a Comissão da Verdade e casos recentes, como o do militar, de um oficial do Exército que comandou o DOI-CODE no Rio de Janeiro, Molinas, no Rio Grande do Sul, que trazem documentos que revelam, por exemplo, casos que estavam até hoje sem nenhuma explicação, como é o caso do desaparecimento do deputado Rubens Paiva. A Igreja Católica, que durante o final da ditadura teve um papel fundamental nos conflitos, também vê com bons olhos a comissão. Para o padre João Inácio Midner, da Cúria Diocesana de São Paulo, é preciso passar a história limpo, mas sem revanchismos. A Comissão da Verdade é um momento muito importante da nossa história, porque a história não deve se repetir. Conhecendo a história, os fatos passados, podemos corrigir os erros futuros. E nós sabemos que durante a ditadura, esses regimes de exceção, sempre há muita morte, muita violência, destruição, sofrimento. Então, nós conhecendo a verdade, essa verdade vai nos libertar. E a gente espera que a Comissão da Verdade também tenha compromisso com a verdade, não com meias verdades, né? Que a verdade seja plena e pura e que a sociedade saiba julgar, sem revanchismo, sem ódio, sem vingança, mas uma verdade que leve as pessoas a amar-se e respeitar-se como Cristo pede. O prêmio Vladimir Herzog deste ano foi conquistado pela revista Caros Amigos, com a reportagem sobre a Comissão da Verdade. A jornalista Débora Prado, que trabalha há 2 anos na revista e também foi premiada, diz que a comissão pode fazer um trabalho de justiça. Eu acho que na nomeação da Comissão da Verdade a gente teve algumas surpresas, a gente esperava uns nomes mais progressistas, umas pessoas que toda a comissão fosse envolvida com temas de direitos humanos, mas tem bastante gente boa ali, acho que os trabalhos estão bem no começo e a gente tem uma expectativa de que ela possa, apesar de ter no projeto ficado restrita à Comissão da Verdade, fazer um trabalho de justiça para o país também. Para a jornalista, o trabalho da comissão gera impacto para a sociedade. Acho que o trabalho da comissão ele pode se inserir numa luta mais ampla, que a gente desde a ditadura tenta ter acesso ao nosso passado e à verdade do país. No final da ditadura, infelizmente, os crimes que o Estado cometeu, que são crimes desumanos e horrendos, foram todos omitidos, né? A gente teve uma versão mentirosa da nossa história, porque esses crimes não vieram a público, a lista de mortos e desaparecidos até hoje é uma coisa nebulosa, tem muitas famílias que não conseguiram, né, enterrar seus parentes, e de um modo geral, assim, isso deixou muitas heranças negativas para o Brasil. Já que a Comissão da Verdade não pode ter poder de punição, para Débora Prado, pode surgir efeitos negativos. Eu acho que ela teria um efeito mais efetivo se ela fosse uma comissão da memória, da verdade e da justiça, né? Se ela tivesse os 3 tripés, se ela fosse fazer as contas com o passado, se ela fosse apurar os fatos e tivesse algum poder indicativo. Mas eu acho que se ela conseguir fazer um bom levantamento e, sobretudo, se ela tiver aliada aos lutadores, né, aos movimentos de direitos humanos que lutam para que tenha justiça no Brasil, e se houver vontade política, eu acho que ela pode, de repente, fazer um trabalho interessante, sim. Pelo que a gente viu, todo mundo parece ser mesmo favorável ao trabalho da Comissão da Verdade, essa apuração toda que está acontecendo. Richard, você tem uma opinião bem crítica em relação à Comissão da Verdade ou os resultados disso.
Como que funciona isso? Você, aparentemente, assim, remando contra a maré, todo mundo a favor, é falta de conhecimento, é falta... por que essa opinião sua a respeito? Conta mais para nós a respeito disso. Veja bem, esses fatos ocorreram há bastante tempo. Não há uma demanda da sociedade por uma tal justiça reparadora como houve na África do Sul. O apartheid havia segregado violentamente uma classe, um povo, não vou dizer raça, porque quem tem raça é cachorro. Os seres humanos são todos iguais. Mas pela cor da pele eles eram discriminados lá, não é? Então houve necessidade de se fazer uma purgação nacional. O bispo Desmond Tutu presidiu a comissão de reconciliação, etc., e foram ouvidos inúmeros relatos e tudo mais, e de fato foi feita uma purgação mesmo. Aqui no Brasil houve uma coisa chamada Lei da Anistia, de 1979, que ao contrário do que querem dizer hoje, a Lei da Anistia ela foi um clamor, principalmente das esquerdas. Eu, exatamente, fui a show de Elis Regina, Gonzaguinha, etc., todos em prol da anistia. No Tuca, na PUC, etc., todo mundo pedia anistia ampla, geral e restrita. Ampla para todos os crimes, ampla para todos, geral para todos os crimes e restrita sob restrição nenhuma. O governo até estava querendo fazer uma anistia, mas excluindo os chamados crimes de sangue. Quem tivesse sangue na mão não seria anistiado. No final das contas, isso foi negociado com Petrônio Portela, com Teotônio Vilela, com Ulisses Guimarães, com um monte de gente. No final ficou acertado e de última hora entrou que a anistia seria geral para todo mundo, inclusive para os chamados crimes conexos, quais sejam as barbaridades, as coisas que tivessem ocorrido na ditadura, no enfrentamento daquelas pessoas que não eram gentis, cavalheiros que estavam tomando um chicabom na esquina e de repente pintou o DOPS lá, pau, e joga tudo na cana, pau de arara e etc. Eles eram revolucionários, não se acha a palavra democracia no estatuto de nenhum partido nenhuma facção daquela época. Todos queriam a ditadura do proletariado, um modelo cubano-chinês de ditadura. Não há a palavra democracia. Então ninguém lutava pela democracia. Lutava-se por um regime comunista. Lutava-se por uma visão histórica. E deram a vida por causa disso, etc, etc. Se são heróis ou não, isso aí não cabe discutir. Acontece que a Comissão da Verdade, ela já começa excetuando uns e privilegiando outros, querendo, na realidade, um revanchismo, porque a lei de anistia, ela efetivamente anistiou esses crimes. Alguns membros do Ministério Público querem, por exemplo, ressuscitar certos delitos, dizendo que o desaparecido ele não é um crime em andamento ainda. Até que se apareça o corpo é como se fosse um sequestro. Só que uma lei de 1995, do Fernando Henrique Cardoso, decretou que todos esses todos esses desaparecidos eram reconhecidos como mortos. E que poderia ser feita uma certidão de óbito, pedir as famílias pedirem indenização, e como pediram, né? Então não há cabimento, a própria lei que convocou a Assembleia Constituinte, ela fala no seu preâmbulo da validade da lei de anistia. Então, se nós formos criticar a lei de anistia, devemos também criticar a Constituição de 88, tentar invalidá-la. Então, a minha crítica à comissão é que ela não é comissão da verdade e nem de verdade. Porque ela é um agrupamento de pessoas que participaram dos eventos da época, têm uma visão unilateral e pretendem sim, porque já foi declarado isso várias vezes, chegar à punição dos que eles consideram carrascos e etc. Aí eu pergunto, e quem cometeu os crimes? Ah, não, mas esses já foram julgados, já foram presos. Pô, que é isso?
Assaltaram a casa de saúde Doutor Eiras, no Rio, mataram 3 seguranças. Então daria, em tese, 90 anos de cadeia, ou 60 pela pena mínima. Não me consta que ficou ninguém preso 60 anos. Então não é verdade, os caras estavam exilados em Cuba. Houve a lei de anistia e eles voltaram ao Brasil. Então, o que está acontecendo é o seguinte, eles querem uma verdade, mas primeiro, a verdade deles e dita do modo que eles querem. Então, ponhamos a verdade no pau de arara até que ela confesse o que nós queremos. E isso, óbvio, é uma insanidade. Até porque, se revogarmos a lei de anistia, revoguemos para todos. Vamos buscar todo mundo, inclusive o senhor aqui, que participava do movimento de resistência Tiradentes, foi preso com 16 anos, torturado e etc. Ele e o pai dele pertenciam a um movimento de esquerda, razão pela qual eu acho que ele não é pessoa mais isenta para chefiar um grupo de investigações e etc. Estou falando de isenção, não estou falando de conveniência nem nada. Estou falando de isenção. O pai dele, o senhor pai dele, esteve envolvido um dia antes da prisão no assassinato do Boylessen, presidente do Grupo Ultra, que, segundo eles, financiava as atividades da OBAN, da Operação Bandeirantes, futuro do ICOD, etc, etc. Então, razões por razões, não vamos entrar no mérito de que, mas eles lutavam contra um regime, e lutavam a favor de uma ideologia e foram reprimidos, etc. De fato, esses fatos aconteceram. Mas, novamente, eu não vejo demanda da sociedade por conta disso. Porque, pelos números do senhor Nilmar Miranda, foram 429 mortos e mais 100 e poucos desaparecidos, presumidos mortos naturalmente. Segundo, os atos terroristas, etc., vitimaram 132 pessoas, inclusive 45 civis, inclusive pessoas que eles mesmos vitimaram na forma de justiçamentos. Há no livro Mulheres que Foram à Luta Armada um episódio na qual um determinado personagem conta que estava num aparelho e, sem querer, disparou um tiro contra o peito de uma moça, que ela não conhecia nem nada. Que essa moça foi tratada e morreu, e depois sumiram com o cadáver. Resta perguntar, ela também está na lista dos desaparecidos? Ela também, a família dela recebe alguma indenização? Identificaram essa pessoa assassinada? Um próprio colega deles? Então, a falta dessas conexões é que faz com que não haja, no meu entender, comissão da verdade. Verdade é verdade. Senta todo mundo ali, abre tudo quanto é arquivo, olha, aconteceu isso, foi por causa disso, a nossa motivação era essa, e expõe ao julgamento público. Por isso que eu acho que isso é trabalho dos historiadores, e não de uma comissão da verdade oficial, como havia no stalinismo, onde o cara caía em desgraça, saía da fotografia junto do Stalin. Aí o outro caía em desgraça, saía da fotografia junto do Stalin. Então havia a verdade oficial. E uma fotografia vazia, para mim, não é a verdade. Enfim, a minha restrição é essa. Ivan, o que você pensa que ele falou sobre a anistia também, né? É importante a gente também falar um pouquinho sobre isso. É importante esse resgate, apesar da anistia. A anistia também foi uma manobra política, sim ou não? Como que funcionou, então, isso tudo? O que você acha? Ainda vale a pena terminar esse trabalho, colocar público? Como isso vai funcionar, esse trabalho? Eu acho que é engraçado que o medo que vocês têm da verdade dá uma... Eu? Você tem medo da verdade. Não, eu sou a favor da verdade. Traz uma coisa desproporcional. Para começo, eu sou católico, então, para mim, a verdade é o Cristo. Então, eu não tenho medo da verdade. Tá certo. Mas você vem com uma Procure situação... a verdade vos libertará, aliás, não é isso? Então, a verdade, falemos a verdade. Tá certo. E você vem com uma grande vantagem, você levantou a minha ficha primeiro. Você vem com uma desproporcional vantagem, que você acusa... O senhor está se vitimizando. Não, o pessoal do PT gosta disso. Não. Eu não sou do cara. Você chega e fala... Só o seguinte, desculpa, então o pessoal de esquerda. Você falou, agora ouve. Você falou, agora ouve. Mas não podemos debater? Podemos, mas deixa eu terminar de falar, depois você coloca. Eu ouvi você pacientemente durante um tempão. Certo. Obrigado, aliás. Eu não sou vítima, tá? Me orgulho muito de ter participado da luta armada, me orgulho muito. Tenho certeza. Agora, você
Você vem com uma acusação feita pelos torturadores. Quem é que disse que meu pai participou da morte do Boylenssen? Você fala o que eles falam. Não, Coronel Segunda Brilhante coisa, Augusto. deixa eu terminar de falar. Segunda coisa, a coisa mais importante que tem. Quem era o Boylenssen? Quando você fala como se fosse uma vítima dos terroristas. Não foi? O Boylenssen era um instrutor de torturas. O senhor, seu pai, assassinado, não foi uma vítima? O Boylenssen, assista o filme Cidadão Boylenssen, em que lá os empresários dizem que ele arrecadava dinheiro para os torturadores. Eu sou cinéfilo, Isso. eu gasto meu tempo com coisa muito mais produtiva. É lógico, é melhor do que você saber a verdade. Aí o que ele tem lá? Um torturador dizendo o seguinte, ele participava das sessões junto com a gente mesmo. Isso daí não é o Ivan que está falando, isso é um dos torturadores que Merecia morrer por causa disso. Veja isso daí para você não tentar dizer que ele era um empresário. Agora, o meu Márcio pai... Leite de Toledo, que foi justiçado porque achavam que ele estava fraquejando e ia sair da organização, Dá para morrer? perceber que você é um cara articulado que está bem informado com as informações dos torturadores. Não é uma informação simples essa daí. Discute então que ele tenha sido justiçado, só que há atas, há testemunhos, o pessoal reconheceu, falaram não pode, jogaram panfletos em cima do cara dizendo quem está comprometido com a revolução não pode vacilar. O cara chegou junto do carro, deram 3 tiros nele num ponto e jogaram panfletos em cima. Então o senhor não pode dizer que o cara não morreu. Ele merecia morrer? Na minha opinião, não. O senhor Boylenssen merecia morrer? Também acho que não. Fidel Castro merece morrer? Acho que não. Eu não sou a favor aliás, sou a favor da pena de morte, mas não sou a favor de sair por aí. Sou a favor da pena de morte, mas que coisa... Tá, mas agora faz uma coisa. Aqui agora falou, remando contra a maré. Pô, dá para remar contra a maré. Aliás, Nelson Rodrigues dizia, toda unanimidade é burra. Então... Agora, você pode deixar eu falar? Sim, senhor. Acho que é uma questão básica. Sim, senhor. Né? Mas estamos conversando. Não, você está me interrompendo. Desculpe, mas vamos lá. Pois é. Sinta-se Então é à o seguinte, vontade. a questão que temos é o seguinte, a anistia, a lei da anistia, ela não houve acordo, coisa nenhuma. Foram 3 projetos que foram apresentados, um da ditadura, um dos autênticos do MDB, e surgiu um terceiro que foi feito pela ditadura com uma parte da oposição, que é o chamado substitutivo Saldanha Marinho. Se fosse um acordo, seria aprovado por unanimidade, maioria ou qualquer coisa assim. Um projeto que foi aprovado com diferença de 5 votos não é acordo, coisa nenhuma. Sendo que, deixa eu terminar de falar, sendo que você tem 1/3 do Senado que era biônico, não era eleito, era imposto pela ditadura. Sendo que você tinha passado por várias cassações que tinha tirado pessoas combativas de dentro do parlamento. Mas o senhor está citando uma circunstância. A fica questão é difícil outra. debate se você me interrompe. Houve o pleito pela anistia. A anistia foi acolhida na época. Pode Claro ser que ruim, foi, claro pode que ser houve. o Nero que tenha Não, colocado claro a que foi. anistia. A esquerda, principalmente, fruiu da anistia. Era desejo do pessoal da esquerda ter anistia? Lógico que era. Nós queríamos implantar Todavia, uma uma democracia. que fosse só para o pessoal da esquerda. Isso é você que fala. Isso é bobagem que você fala. Se os Isso é senhores bobagem que hoje você são fala. parciais, a Não, Comissão da isso Verdade é é besteira. parcial, e esse é Isso o é meu besteira. ponto de vista, Não. os senhores queriam uma anistia que os beneficiasse. Só que- Aos torturadores, jamais. Tá, só que é o seguinte, a questão que nós temos é o seguinte, nós estávamos ainda em ditadura, os doicotes funcionando, tortura acontecendo, e a ditadura tinha um problema que eram presos políticos. A lei de anistia não solta presos políticos, de 100 e poucos que ainda tinha, saem 30 e poucos com a lei de anistia. O resto sai muito tempo depois, com redução de pena, quando a gente conseguiu que a lei de segurança, que era o único no mundo que tinha tribunais de guerra para julgar presos políticos, e não era gente da luta armada, era qualquer sindicalista, qualquer jornalista, qualquer pessoa que pensasse, era colocado na Lei de Segurança Nacional. E isso daí transforma o país na luta pela anistia. Por quê? Porque a gente consegue, com a luta pela anistia, consegue quebrar a proibição de organização, consegue quebrar a proibição de manifestação. Nós colocamos 60 mil pessoas nas vésperas da votação da anistia, 60 mil pessoas na Praça da Sé. E essa proibição leva também a outra proibição, que é o direito de imprimir
panfletos e tudo mais que eles tiveram que engolir. É a primeira derrota que a ditadura sofre, é a lei de anistia. E essa derrota é um fato importante para o processo que vai se desenvolver a partir dali. E essa luta que a gente tem de anistia, ela não é um acordo, isso é tudo conversa fiada. Não houve acordo nenhum, ninguém assinou esse acordo. Houve fechado entre o gabinete do Petrônio Portela, que era o suposto ministro da Justiça, e não, você deve dizer ministro da suposta Justiça, né? Porque ministro não, ele era de fato. É suposto porque é um poder usurpado, você me desculpa, não existe. Eu não disse que a revolução se legitima a si mesma? Isso, ela se legitima, então é usurpação que chama isso. Agora, a questão que a gente tem é o seguinte, esse processo de anistia, ela não é um processo para aquelas pessoas, é para o país. É para tentar acalmar o país, é tentar mudar a situação de repressão que acontecia no país. Essa situação de repressão é que ela tem que acontecer de modo a fazer com que o país possa ter eleições livres. O Montoro foi eleito, mas o Covas foi colocado pelo Montoro porque não tinha eleições. E todos nós, inclusive o Montoro, inclusive o Mário Covas, queríamos que fosse eleito, para ter legitimidade. Uma indicação não é eleição, indicação é um ato discricionário. Agora, esse momento ele é muito importante, porque a gente vai ter até o final, quando assume o primeiro civil, que por sinal era presidente do partido da ditadura, que é o José Sarney, esse momento que é 85, é um momento importante que é você exorcizar o país daquele poder nefasto que era a ditadura. E aí você tem uma série de outros fatos que vão se desenvolver, que é o fim da Lei de Segurança Nacional, que é a formulação, a reforma partidária, podendo ter outros partidos, que vai desembocar na discussão sobre diretas já. Desculpe, lembremos apenas que o senhor José Sarney, ex-presidente da Arena, dono do Maranhão desde 1965, quando ele foi eleito governador, e perpetuado, imposto pela ditadura. Imposto, é verdade. Perpetuado até hoje, é um dos sustentáculos do governo atual. Ele faz parte da base... Mas o que eu tenho a ver com o governo atual? Você me imputa ele faz parte da base alugada, da base aliada. Não, isso aí é certo? Você que está falando. Eu não tenho nada a ver com isso. O senhor José Sarney, a dona Rosiane Sarney, é que o senhor fala em chave crítica. Não, eu não tenho nada a ver com esse governo. Para começo de conversa, você me imputa ser do PT. Desculpa, eu não concordo com isso. O senhor tem uma posição ideológica alinhada com os demais membros deste governo. É a mesma coisa que eu chegar à conclusão que você é do Partido Nazista, porque você falou alguma coisa que me coloca isso. Eu não quero dizer absolutamente nada. Dizem que quem num argumento apela para o nazismo... Mas você está concluindo que eu sou do PT, que eu não sou. Você está concluindo que eu sou do governo, eu não sou. Você está falando bobagem. Naturalmente o senhor é contra o governo, portanto. O senhor vai fundar um novo movimento revolucionário Tiradentes para lutar pela libertação do Brasil, dos mensaleiros e outros. Eu não sou de nenhum partido, para começo de conversa. Olha, trabalhando não sei assim, se você sabe disso. A gente voltando para esse foco, né? O Richard, o Ivan, trazendo bastante, o assunto muito importante, é bastante polêmico. E assim, Ivan, nesse caso, por exemplo, apesar de tudo isso, esse resultado prático da Comissão da Verdade, qual seria o foco principal de resgatar e colocar a público? Ele é uma questão cultural, ele é um resgate, ele é um pedido de perdão, ele é o quê? Qual é o resultado do trabalho da comissão? É importante a gente saber de vocês dois qual é o impacto que vai causar na opinião pública, como que vai funcionar esse resultado. O que você me fala, Ivan, sobre isso? O que é mais importante é você entender o que aconteceu para não repetir. Além disso, é você desconstruir a visão autoritária que tem. E, Richard, vai ter um resultado. Essa Comissão da Verdade está vindo, vai haver um resultado. O que esse resultado, na sua opinião, vai trazer de benefício para a sociedade? Ou não vai trazer benefício nenhum, na sua opinião? Não entender nenhum, se ele deixar de contemplar os fatos ocorridos no tal período, sem facciosismo ou com facciosismo, se ele deixar de contemplar os fatos com isenção,
Então eu penso o seguinte, o ponto da anistia é efetivamente muito importante, porque a anistia significa apagamento. Uhum. Quando há uma convulsão social, quando há uma guerra civil, etc., justamente para conciliar, para, enfim, salvar, resgatar mortos e feridos, faz-se uma anistia. Ela houve um período de ruptura. Uma boa parte da juventude colocou-se em armas para combater um regime em prol de um outro. Nunca esqueçamos disso. A tendência era comunista apenas. E havia tal da Guerra Fria. Então, existia um troço montado. É como se hoje em dia eu fosse a favor do Bin Laden. Então, se eu for um jihadista, sair por aí com uma bomba amarrada, os caras vão me falar, vem alguém da CIA aqui para me sequestrar, certo? Levar para Guantánamo. Ora, então havia o contexto da época e eu acho que isso não está sendo devidamente abordado. Eu me lembro que houve uma novela ultimamente, aquela Senhora do Destino, onde a cena inicial da novela começa com aquele evento que o senhor Seixas citou, que é a passeata dos 100 mil, que também foi chamada de Sexta-feira Negra lá no Rio, porque houve enfrentamento lá, houve bagunça, morreu gente, inclusive policiais, etc. Mas começa como tema, como gancho para a novela, a atriz principal com os filhos, e de repente estão lá jovens marchando com faixas pacificamente, os caras entrincheirados atrás de sacos de areia, com metralhadoras pesadas, passando fogo no pessoal. E morrendo os jovens e tal, e ela se perde das crianças, e esse é o mote para a novela inteira, até ela conseguir reencontrar os filhos. Porra, tropa do exército atirando de ninho de metralhadora em cidadãos pacíficos e tudo mais. Então nós temos que esquecer os 132 mortos, nós temos que esquecer os assaltos, as bombas, o terrorismo. E tanto a anistia foi uma coisa que beneficiou, eu não sei que informação que é essa que o nosso amigo Ivan Seixas tem, mas Teodomiro Ribeiro, que foi condenado à morte pelo assassinato de um soldado num jipe, ele foi solto imediatamente após a anistia. Ele foi o único condenado à morte. Aliás, não foi o único. Ele não foi. Não foi o único, desculpa. Ele teve que fugir da cadeia porque ia ser morto, era o único preso dentro de uma prisão lá em Salvador. E aí ele fugiu, se refugiou na Nunciatura Apostólica e foi para o exterior, porque senão ele ia ser assassinado. Isso não é em 79, isso é em 81 já. Isso não é em cima da anistia. Seja como for, posso Seja estar enganado? Como for, não. Não. Posso Isso estar é enganado? verdade. Posso estar enganado? Ótimo. Seja como for, o fato é, a anistia permitiu o advento do partidarismo, das eleições diretas, foi toda uma caminhada que se deveu muito mais aos que lutaram democraticamente no país do que aos aventureiros da luta armada que lutavam pela implantação de uma ditadura comunista. Então esse senhor tem orgulho de ter participado disso, eu não teria. Então, eles todos são orgulhosos. Ainda há um vídeo aí no qual um personagem esse eu assisti, viu? Hércules 56. Coisa, né? Então, um personagem conhecido do regime aí, ele comenta, está numa roda de amigos lá, comentando acerca do sequestro do embaixador americano, que propiciou a soltura de uma série de José Dirceu e outros. E ele falava, não, se não soltasse a gente ia matar, até por uma questão de coerência. E eu até entendo isso, estrategicamente falando, tem tudo a ver. Agora, eles iam matar o cara. E eles estão hoje aqui no poder. E eles querem uma justiça parcial, eles querem uma coisa do ponto de vista só deles. Eles querem punir terroristas. Terroristas não, torturadores. Eles querem escrachar o camarada, etc. Mas talvez como se o crime não saiba foi... que o embaixador Charles Burke Elbrick, ele deu uma declaração na época da campanha da anistia. Dizendo que foi muito bem tratado? Não dizendo isso, mas dizendo que ele apoiava a anistia política porque sabia que aquelas pessoas eram
idealistas que lutavam contra uma ditadura que ele viu um bom que era uma embaixador, ditadura. ele é um bom diplomata. Não, ele não precisava fazer isso. O cônsul-geral do Japão, ele é uma mesma pessoa coisa. diplomática, foi bem escolhido. O embaixador suíço, todos eles diziam a mesma coisa, que eram pessoas que lutavam contra uma ditadura. Isso daí não sou eu que estou falando, são os embaixadores que você Ora, se há lembrando. uma ditadura de fato e se há pessoas que lutam... Não, se há uma ditadura de fato, é uma afirmação que eu estou fazendo. E se há pessoas que lutam contra ela, você pode muito bem, 40 anos depois, dizer que eles lutavam pela liberdade. Mas não é verdade. Isso você que afirma, você parte do pressuposto... Eu não, eu quero que o senhor me mostre documento das esquerdas que está lá. Derrubar a ditadura militar, eleições diretas, democracia, regime... Ao contrário, lá está escrito. Ditadura do proletariado, não sei o quê, justiçamento, etc. É tudo bobagem, não tem nenhum lugar que está escrito isso. O partido da ditadura, a Arena, tinha no seu programa o quê? A democracia participativa, quase o socialismo. Eles falavam isso. Sim, o PT também. Não, eu não estou falando PT, estou falando na época da ditadura. Eu estou falando, se você pegar o programa do PT... Mas o que importa o programa do PT? Nós estamos falando sobre a ditadura. Da Arena, a mesma coisa. Então, a Arena dizia que eles eram democráticos. E queriam renovação. Isso. Agora, na realidade, era um partido de sustentação para dar uma fachada legal para um regime assassino. Só isso. O regime que matava as pessoas porque eram contra a ditadura. Eu me lembro do Lula falando... O que o Lula tem a ver com isso? Testemunha, pomba. O Lula falando bem do Médici, dizendo que em 73 havia o pleno emprego, Lula, caramba? Que as combis passavam na porta das fábricas com alto-falante tentando roubar o operário da fábrica. E ele falou em tom de saudade. Então, chamar de um regime assassino... Parece que era só isso. Eu não estou negando, hein? Não estou negando tortura. Mas parece que está. Não estou negando. Não parece, não. Você tinha a ditadura, que era os doicodes, para nos prender, nos torturar e desaparecer, cometer violência sexual, esquartejamento, etc. e tal. Terrível. Terrível. Essa sua ironia é interessante. Terrível. Não é ironia, não. Agora, terrível. Você tinha o Esquadrão da Morte. Você tinha o Esquadrão da Morte para a população civil, que não era contra bandido, era para a população que não participava desse enfrentamento, como você diz, que era um enfrentamento... Não, desculpe, mas o Esquadrão da Morte era voltado contra marginais e não era, em dado momento extrapolou e passou a servir marginais. Não era não. Era o Sérgio Fleury que você disse que foi... Quem leu o livro do Hélio Bicudo, meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte, chega muito bem nessa conclusão. Como o poder corrompe, e os caras tinham poder de vida e morte sobre as pessoas, eles passaram, de repente, a matar cara só da quadrilha A em benefício da quadrilha B. Eram marginais com poder de polícia. Só verdade, isso. Mas que não matavam concorrentes, eles matavam a população qualquer. Bom, esse assunto realmente é bastante polêmico. Hoje nós falamos sobre a Comissão da Verdade e o assunto daria mais dois programas, né? Então, hoje a gente não vai ter mais tempo. Eu quero agradecer a presença do Ivan, muito obrigada. Presença do Richard, muito obrigada. Eu que agradeço. E hoje terminamos... E na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Contraponto. Até lá!